Olá, amantes da pré-história! Hoje vamos conhecer os maiores jacarés e crocodilos que já existiram, criaturas impressionantes que dominaram rios e pântanos em tempos antigos. Prepare-se para descobrir gigantes que, mesmo com o passar dos milhões de anos, continuam a fascinar pela sua imponência e força. 1. Purosaurus brasiliensis. Imagine um jacaré tão gigantesco que você só de pensar nele já sente o frio na espinha. Pois é, o Purosaurus brasiliensis foi um dos maiores jacarés que já existiram. E quando digo gigantesco, estou falando de um verdadeiro monstro das águas. Ele habitou os rios da Amazônia há cerca de 8 milhões de anos, durante o Mioceno tardio. Para se ter uma ideia, ele estava no mesmo time, em questão de tamanho, dos gigantescos Deinosuchus da América do Norte. Então, a competição era acirrada. Os fósseis desse réptil colossal foram encontrados nas margens do rio Purus, no Acre, e o responsável por dar o primeiro avistamento científico ao Purosaurus foi o brasileiro João Barbosa Rodrigues, em 1892. Barbosa, nascido em 1842 em São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais, mas criado no Rio de Janeiro, era botânico de profissão e aventureiro. Em decorrência de seu grande interesse por plantas e insetos, ele acabou se tornando botânico e se aventurando em uma expedição na Amazônia, conseguindo assim conhecimento para catalogar várias espécies de plantas até então desconhecidas. Barbosa se tornou diretor do Museu Botânico do Amazonas, criado com o apoio da Princesa Isabel em 1883. Em 1892, ele publicou o livro Contribuições do Museu Botânico do Amazonas, onde descreveu o Purosaurus e muitos outros achados, plantas, fósseis e até grupos indígenas. Quem diria que um botânico apaixonado por plantas também estaria interessado em jacarés pré-históricos, não? Ele até propôs várias teorias que continuaram a ser discutidas até o século XX. Infelizmente, o museu acabou e boa parte do material se perdeu. No entanto, como toda boa história, o tempo trouxe surpresas. Depois de muitos anos, fósseis do Purosaurus começaram a aparecer novamente, à medida que as margens do rio Purus desabavam. E claro, junto com o Purosaurus, muitos outros fósseis de criaturas pré-históricas foram encontrados. Com 8 milhões de anos de extinção, os fósseis datam do Mioceno tardio, e sabemos que existiam ao menos 3 variantes desse jacaré pré-histórico: Purosaurus brasiliensis, neivensis e mirandai. Porém, o brasiliensis é o verdadeiro campeão em tamanho. Estima-se que esse imenso réptil poderia atingir até 12,5 metros de comprimento e impressionantes 8,5 toneladas. Sim, mais pesado que um elefante africano que, para você ter uma ideia, pesa cerca de 6 toneladas. O Purosaurus não era só grande, mas também um espécime com um crânio curto e robusto de 1,5 metros. E falando nisso, a força de sua mordida? Estima-se que seria em torno de 7 toneladas, o dobro da força de um Tiranossauro Rex. Se isso não é ser um predador de topo, não sei o que mais seria. A paleontóloga Aline Guilardi, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estima que este animal comia cerca de 40 quilos de carne por dia. O Purosaurus dominava a cadeia alimentar, sem competição. Seu cardápio? Qualquer coisa que cruzasse seu caminho. Mas, como todo animal pré-histórico extinto, seus dias também chegaram ao fim. A Cordilheira dos Andes ainda estava sendo formada, e isso causou grandes mudanças nos rios e pântanos da região amazônica, afetando diretamente o habitat de nossos gigantes. Esse processo geológico trouxe uma reviravolta inesperada: a extinção de várias espécies, incluindo o próprio Purosaurus. Talvez o único lado bom de ser um predador do topo era não ter que lidar com outros predadores, mas no final, até o gigante sucumbiu à mudança do ambiente. Deinosuchus. Pense em uma criatura pré-histórica magnífica que vagava pelas águas da América do Norte durante o período Cretáceo Superior, entre 75 e 82 milhões de anos atrás. E que, se você tivesse a infelicidade de cruzar seu caminho, teria certeza de que o crocodilo do terror não era apenas um título dramático. Fósseis dessa fera foram encontrados em nada menos que 10 estados dos Estados Unidos: Nova Jersey, Carolina do Norte, Geórgia, Alabama,
Mississippi, Texas, Novo México, Utah, Wyoming e Montana, e no estado de Coahuila, no México. Com alguns espécimes chegando a impressionantes 10 metros de comprimento, ele era, sem dúvida, o grande predador do seu ecossistema. E quem ousaria desafiar um animal tão imenso? A resposta é simples: ninguém. Há um debate entre os pesquisadores sobre se todas as espécies de Deinosuchus encontradas ao longo dos anos pertencem, de fato, a um único grupo ou se elas se dividem em várias espécies. Alguns defendem que Hatchery, riograndensis e Schwimmeri poderiam ser variações de um mesmo tipo, mas, na prática, separar essas subespécies tem sido uma tarefa mais complicada do que se imagina. A identificação de Hatchery é possível, mas ela se baseia em detalhes específicos, como os osteodermos, aquelas placas ósseas que cobrem o corpo de certos répteis. Por outro lado, a espécie rugosus foi inicialmente descrita a partir de fósseis incompletos, mas foi reclassificada como um nomen dubium, um nome que, na paleontologia, significa dúvida. Ou seja, como os fósseis não apresentavam características diagnósticas claras, a espécie foi descartada e novas, como o Schwimmeri, começaram a ser propostas, com base em restos mais bem preservados. As diversas espécies de Deinosuchus ocupavam diferentes regiões do continente. O Schwimmeri, por exemplo, patrulhava as águas da costa leste ao longo do litoral atlântico, enquanto o Hatchery e o riograndensis se aventuravam no oeste. O mar interior ocidental, uma grande faixa de água que dividia o continente, impedia que essas populações se cruzassem, o que gerava uma divisão geográfica natural. Embora compartilhassem algumas semelhanças com outros crocodilianos, o Deinosuchus se destacava pela singularidade de suas características. Sua cabeça era grande e robusta, com um focinho bulboso, uma peculiaridade que o separava de seus parentes mais próximos. No final desse focinho, duas aberturas se destacavam, um detalhe exclusivo desse gigante aquático. E assim como o Purosaurus, o Deinosuchus não fazia muita questão de escolher suas refeições. Com uma mordida capaz de esmagar praticamente qualquer coisa que cruzasse seu caminho. Ele provavelmente se alimentava de qualquer animal. Porém, antes da grande extinção que levou os dinossauros, o Deinosuchus desapareceu das águas, tornando-se mais uma lenda da pré-história. Sua história, marcada por sua imensidão e voracidade, continua a intrigar os paleontólogos. 3 Sarcosuchus. Os Sarcosuchus, um verdadeiro titã dos rios delta, que dominava as águas de Gondwana no final do Cretáceo Inferior, entre 100 e 66 milhões de anos atrás. Nessa época, ele se deliciava em um ecossistema repleto de peixes, desde os mais comuns, como os actinopterígios, até os mais exóticos, como os sarcopterígios e condristianos. E claro, como um bom caçador, o Sarcosuchus sabia exatamente como se alimentar, preferindo peixes de grande porte como refeição. Os fósseis desse gigante pré-histórico já foram encontrados em diversos cantos do mundo, do sudeste da Tunísia ao Brasil, na Bacia do Recôncavo, na Bahia. 2 nomes acompanham esse crocodiliforme: Sarcosuchus harti e Sarcosuchus imperator. E para aumentar a surpresa, a segunda espécie se destaca pelo tamanho impressionante, vivendo no norte da África, enquanto a primeira se banhava nas águas brasileiras, mais especificamente em Salvador. A jornada de descoberta dos Sarcosuchus começa no século XIX, quando o naturalista Charles Frederick Hart fez a primeira grande revelação: fósseis fragmentários de dentes e mandíbulas, que ele enviou para o famoso paleontólogo Othniel Marsh. Em 1869, Marsh nomeou esses fósseis de Crocodilus harti, uma homenagem justa a Hart. Mas a história não acabou por aí. Anos depois, se percebeu que esses fósseis pertenciam, na verdade, ao gênero Sarcosuchus. Em 1860, Samuel Allport já havia feito observações de fósseis em locais como Fort Montserrat e Plataforma, em Salvador, e as expedições de Louis Agassiz e Charles Hart, entre 1864 e 1865, trouxeram ainda mais descobertas.
As análises morfológicas, especialmente dos dentes, permitiram que Marsh, mais tarde, atribuísse novos nomes e identificasse morfotipos com estrias fortes e contínuas e nervuras grossas. Contudo, algumas dessas espécies, como Thoracosaurus baiensis, acabaram sendo reclassificadas como Nomen dubium, ou seja, espécies com diagnóstico incerto. Mas o enigma continuou. Em 1947, o geólogo Albert Félix de Laparente fez uma descoberta crucial. Na Argélia, ele encontrou fragmentos de um enorme crocodiliano, que mais tarde foi identificado como Sarcosuchus imperator. Não muito tempo depois, em 1965, outro crânio foi encontrado no deserto de Ténéré, no Níger, com 110 centímetros de comprimento, levando a estimativas de que esse predador poderia medir até 17 metros de comprimento. Entre 1970 e 1973, expedições lideradas por Albert Félix de Laparente trouxeram ainda mais material valioso, incluindo diversos crânios e até um esqueleto quase completo, com placas dérmicas e parte da coluna vertebral, que hoje pode ser vista no Museu Nacional de História Natural. Mas a verdadeira cereja do bolo aconteceu em 1997 e 2000, quando o paleontólogo Paul Sereno e sua equipe revisitaram o local de Gadolfawa, no Níger, para coletar mais fósseis e realizar uma análise mais detalhada. Eles estimaram que o Sarcosuchus imperator podia atingir de 11 a 12 metros de comprimento e pesar até 8 toneladas, vivendo entre 50 e 60 anos. Agora, imagine esse crocodilo com um crânio imenso, narinas bem definidas e um focinho alongado, adornado por dentes grandes, robustos e afiados. Uma verdadeira máquina de caçar. Sua mandíbula sugeria que ele não fosse exigente na hora de escolher a refeição, podendo devorar peixes e, quem sabe, até um dinossauro desavisado. Em resumo, o Sarcosuchus era, sem dúvida, um dos maiores predadores da sua época, um verdadeiro monstro das águas que sabia como aproveitar ao máximo tudo o que o ambiente oferecia. Esses predadores colossais nos lembram que a natureza sempre foi cheia de surpresas assustadoras e fascinantes. Se você ama dinossauros e outros animais pré-históricos, não fique de fora. Curta, comente e inscreva-se para mais aventuras como essa. Vamos desvendar os segredos dos gigantes que caminharam na Terra.